Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Aqui a 8ª aula do curso do Danier, Mentalidade Revolucionária e Globalismo. Nesta aula nós vamos falar então a respeito da Revolução Liberal e o papel da maçonaria. Então essa aula ela é deveras importante para todos nós, porque aqui nós devemos compreender o verdadeiro papel da maçonaria e o que ela realmente representa, tá? Então esta aula ela soará muito diferente do que é discutido a grosso modo aí na internet, né, a respeito da maçonaria e do seu verdadeiro papel. É claro que muitas das coisas que são colocadas a respeito da maçonaria em geral na internet tem alguma verossimilhança no que concerne a ação esotérica ou discreta desta instituição revolucionária. Naturalmente que algumas coisas têm sua verossimilhança, mas como também nós temos muitos exageros, como foi dito, né? Então, é exatamente esse um dos motivos por eu ter iniciado este curso aqui, para dar um certo basta, pelo menos para quem está assistindo a essas narrativas exageradas e mentirosas, né? Completamente fora do mundo real. Nós não podemos enxergar a maçonaria como nada neste curso fora de um contexto muito bem específico, um contexto histórico muito bem específico. Assim como não dá para enxergar a maçonaria fora do pensamento que a possibilita, que é o pensamento e a revolução liberal. Então é impossível, até porque os dois fundadores da maçonaria, eles mesmos já carregavam em si muito das proposições que decorrem tanto do Renascimento como do Protestantismo, como depois da Revolução que se segue. Isso quer dizer, o surgimento da maçonaria se dá por essas influências. Então nós precisamos fazer um contraste entre aquilo que acreditavam os cristãos e os revolucionários. Então há de se fazer esse contraste, tá certo? Quando nós falamos de revolução liberal, mundo unipolar e maçonaria, vocês podem perguntar por que eu coloquei as aulas a respeito das dinastias globalistas precedendo esta aqui. Porque nós vamos fazer uma ligação aqui de como o próprio pensamento liberal ele possibilita o controle dessas grandes famílias. Tá certo? Em como essas grandes famílias, muitas vezes, pelo menos naturalmente, elas corroboram com o ethos natural da família. Não digo aqui no sentido naturalista como defendem liberais, mas no sentido natural mesmo. Como eles, em outras palavras, como eles resguardam esse entendimento natural da família substancial, enquanto eles promovem na sociedade o completo individualismo absolutista, em que o indivíduo ele tem que ser então liberto das amarras da família, das amarras da sociedade, das amarras da comunidade, das amarras tradicionais, e ele tem que se libertar disso aí porque ele é um indivíduo atomizado. Então, por onde vem esse pensamento? Então aqui nesta aula eu vou mostrar como que o pensamento liberal ele possibilita que globalistas tenham poder. Tem o poder que eles têm. Muitos liberais negam isso. E se você falar para um liberal, ora, o que você defende possibilita o controle global. E ele vai falar, não, mas como assim? O que eu defendo é a não agressão contra os indivíduos. O que eu respeito são os indivíduos enquanto indivíduos. E aí você entende que isso que o liberal defende possibilita o controle global. Falar, não, então é por isso mesmo que eu estou dizendo que o que você defende possibilita tal coisa. Como dito nas últimas aulas, as filosofias modernas elas negam o ser. De alguma maneira tentam negar o ser. Na altura do campeonato aqui vocês já entendem o que eu estou falando, né? Essa negação do ser, portanto a negação da inteligência que entende o ser, a gradação dos seres
através da razão, através da inteligência, né? Então a nossa inteligência, através do processo abstrativo, apreende as formas universais, e essas formas universais elas são substanciais, pois são as coisas do jeito que são, elas são as coisas em si mesmas, tais como elas se apresentam no mundo real. Então não há uma falha na inteligência, nós só aprendemos as coisas porque as coisas emitem tais informações e nós aprendemos essas informações. Então a mesma forma que é o objeto é a mesma forma que está na minha inteligência. Tá? Eu não tenho nenhuma falha nisso. Eu só aprendo a estrutura real das coisas. Tá? A impossibilidade de eu entender as coisas em sua totalidade é porque as coisas nunca se apresentarão em sua totalidade. Elas se apresentarão de algumas maneiras, né? E eu, por um processo de abstração que a minha inteligência é capaz de fazer, sei que aquela coisa ela é partícipe do mesmo ser que eu. Mas eu tenho uma estrutura diferente porque eu sou um animal, como dizia Aristóteles, eu sou um animal racional. Diferentemente do animal bruto que não sabe e não tem essas mesmas propriedades. Por isso que eu sou capaz de verbalizar, de entender, de saber o que as coisas são, e o animal bruto não. O que faz o pensamento liberal, o pensamento moderno, é nos colocar no mesmo patamar dos animais brutos. Porque se a nossa inteligência é falha e eu não posso conceber formas substanciais, formas universais das coisas, eu só posso conceber aquilo que me é individual. Aquilo que me é subjetivo apenas. Não há mais objetividade. Se não há mais objetividade, não há mais laços substanciais. Porque eu só posso conceber o indivíduo enquanto indivíduo. E o indivíduo enquanto indivíduo, ele é um indivíduo abstrato. Ele não é um indivíduo real que nasce numa família, numa determinada hierarquia, e essa hierarquia substancialmente forma, né, dá as influências culturais, as influências qualitativas para esse indivíduo. Quer dizer, os laços de amor, os laços consanguíneos, né, que trazem o amor, o afeto, o cuidado e toda a formação moral, social, ética desse indivíduo, né? Então, quer dizer, aqueles valores que são valorados, se são valores, alguém tem que valorar, que emanam do próprio ser, né? Do próprio ser, e o ser racional, o ente racional, apreende isso, que isso é impresso na nossa alma, que é a lei natural. Então, quer dizer, a vivência entre as pessoas, elas são balizadas através da inteligência, como também através dos valores e através da lei natural, né? Da lei de Deus que é impressa na alma do homem. Então o homem segue a lei natural, que segue a lei divina. Então o homem se baliza moralmente por isso. Se essas coisas não fossem inteligíveis, nós não poderíamos nem sequer viver, porque seria uma balbúrdia completa, né? Seria assim o completo caos, que é o que postularam muitos dos filósofos iluministas e o que resulta no próprio pensamento liberal, de que o indivíduo ele é como se fosse um átomo desgovernado, um indivíduo atomístico que não faz parte de uma comunidade substancialmente, apenas acidentalmente, quer dizer, ele nasceu ali, né, e ele, coitadinho, o indivíduo, muitas vezes ele é oprimido naquele lugar, ele é obrigado a fazer certas coisas que, quando ele toma consciência, quer dizer, a consciência é uma criação apenas puramente subjetivista. Então, quando ele toma consciência de que ele é um indivíduo cheio de si, ele vai tendo, então, libertações ou emancipações substancialmente daqueles laços familiares, da comunidade, laços religiosos, etc. Ele vai se separando disso e ele vai se autoafirmando como um indivíduo absoluto, que é cheio de si e faz aquilo que lhe der na telha, conforme a sua vontade. Aqui nós temos, mais uma vez, as influências do voluntarismo que nasceu lá com Duns Scott e que depois foi tomando formas mais abruptas contra a própria humanidade, porque isso possibilita que esse indivíduo tal atomístico ele seja manipulável, porque se ele é separado dos seus laços consanguíneos, dos seus laços substanciais, ele não tem uma história, ele não tem nada, ele pode ignorar tudo isso aí, ele vira um protótipo revolucionário. Porque isso é uma construção meramente abstrata.
realmente as coisas não são assim. Eles pensam sistematicamente assim, mas realmente as coisas não são assim. Como fui demonstrando, a nossa inteligência não deixou de operar tal como ela tem que operar por conta, né, dessas construções abstratas que foram fazendo durante a história. Isso são quimeras revolucionárias, muitas delas causadas por vícios que foram hipertrofiados, né, por conta de pensadores, por conta da cultura e etc. E eles acreditam que isso é correto, mas a nossa inteligência deixou de ser o que é? Não. E ela nunca vai deixar de ser o que é. Assim como 2 mais 2 nunca deixarão de ser 4. Assim como existem coisas universais, substanciais da nossa vida, segue-se disso que nós não deixaremos de ter laços consanguíneos e hierárquicos, o que é o comum. O que é que os escolásticos chamavam de sensus comunes, né? Que é o quê? O senso comum. É o comum, é o normal, é o que você sempre terá. E não adianta você fugir disso. Que isso é a própria estrutura real das coisas. Mas, né, o que faz o ideólogo, o que faz a ideologia, tenta adequar a realidade à sua ideia, às suas ideias, às suas construções, e a partir daí eles tentam criar um mundo novo, e a partir desse mundo novo, eles tentam então absolutizar os seus pensamentos, absolutizar a sua vontade, e aí nós vimos historicamente que o resultado foram cadáveres, milhões de mortos, genocídio, revoluções, decepções, e etc, etc, etc. Tudo que causou de ruim no mundo. Então, o pensamento liberal, que nós abstraímos ali de Rousseau, de John Locke, David Hume, todos aqueles que já negavam, né, a própria operação da inteligência, que negavam isso. E cada um foi postulando que, por exemplo, nós falamos a respeito de Thomas Hobbes, né, em que o homem ele não é mais o amigo do homem, como dizia São Tomás, mas o homem é o lobo do homem, né? Ou que nós temos a construção coletivista de Jean-Jacques Rousseau, de que o homem ele nasce bom, mas a sociedade o corrompe, ele só pode conceber relações, ele não pode conceber amizade, confiança, amor, nada. Ele só pode conceber as relações de interesse, portanto, ele aceita, né? O Rousseau fala que é aceito previamente um contrato social. Até hoje estou procurando esse contrato. Se alguém achou o contrato social por aí, andando por aí, por favor, me falem onde está. Desde o outro vídeo eu estou procurando. Até agora não achei. Se alguém que está fazendo o curso achou o contrato social, envie-me porque eu quero vê-lo. Até agora não achei nenhum contrato social correndo por aí. Ou a construção do John Locke, né, de que a nossa inteligência ela é falha também, ela não consegue conceber estruturas universais, porque isso é demais para a nossa inteligência, e nós só podemos conceber o quê? O indivíduo dentro da sua individualidade, quer dizer, ele dentro dele mesmo. Certo? Porque isso é muito também da filosofia do Descartes, né? A inteligência se fecha em si mesmo o tempo todo. Isso vai acontecer com Descartes, Kant, Locke, todos eles, cada um à sua maneira, mas fechando a inteligência em si mesma. Porque nós não podemos conceber nunca o objeto tal como ele é. Ou ele é uma representação, ou ele apenas... Ele só pode ser concebido apenas pelos seus aspectos mais sensíveis, por aquilo que pode ser matematizado. Ele nunca é o que é. Ou é uma representação da nossa mente, nós representamos uma certa imagem... Então fica por conta do nosso achismo, quer dizer, é uma loucura generalizada. É uma loucura generalizada. Então o que nós colocamos na frente dessa loucura? Já que a nossa inteligência é falha, se nós somos propriedade de inteligência, vontade e sensibilidade, então a vontade vai dizer à inteligência o que fazer, porque ela é burra, ela é falha. Então a vontade toma a frente em conjunto com aquilo que é sensível. A inteligência vai ficar no último plano, e se é que tem um plano para ela. Então, dali, já temos a construção para as democracias liberais modernas. Um produto da vontade do povo. E como nega-se o ser, portanto, a gradação dos seres, a hierarquia dos seres, nega-se isso, logo, pensa-se que o ser é uno. Se o ser é uno, o indivíduo ele é absolutizado. Assim como antítese disso, a coletividade absolutizada. Você tem os dois.
Ora você tem a absolutização do indivíduo, ora você tem do coletivo. Porque o ser é uno, não tem gradação dos seres, não tem um indivíduo dentro da sua família, dentro da sua comunidade, você não tem como fazer essa analogia substancialmente. Então, o ser é uno, logo, ou o indivíduo é uno, ou o coletivo é uno. Então nasce a democracia como uma forma de tentar resolver o problema da vontade da soberania popular. O povo é soberano, assim como o ser é uno. Então são as instituições abstrativas que vão dar a ordem. Então a ordem ela é construída a posteriori. Não há uma lei natural que é impressa na alma do homem. O homem apreende essa lei e a aplica no mundo real. Às vezes a lei sendo positivada ela segue a lei natural. Então eu posso positivar uma lei que diga que eu não posso não posso deixar aberto que mulheres triturem o bebê no ventre de suas mães, porque isso vai contra o direito natural, que é o direito à vida, o principal direito. Então é um absurdo para um ser racional conceber o aborto, porque isso é um assassinato, porque a vida é um bem substancial. Se eu não tenho mais a concepção do bem substancial das coisas, eu construo o bem tal como a minha vontade acha que é bom. Então eu não tenho mais o porquê da defesa da vida. Eu não tenho mais o porquê da defesa de certas coisas. Nem a questão da defesa da propriedade é aceitável. Porque de onde você vai derivar a propriedade? A propriedade como um produto da vontade? Isso não pode ser. Não tem nem como você derivar a propriedade daí. Por isso que a concepção de propriedade de liberais ela é falha. Porque ela é relativista no seu cerne. Porque se o indivíduo ele é absolutizado, atomístico, assim como a coletividade atomística é abstrata, a propriedade ela só vai ser derivada então se houver um terceiro, por conta da vontade popular, uma instituição que dirá que aquilo é minha propriedade ou não. Estão entendendo? Então quer dizer, eu preciso de um monstrengo abstrato, que vai ficar chamado como Estado, e esse Estado moderno vai dizer aquilo que eu posso, que eu não posso fazer, aquilo que é meu, aquilo que não é, porque a própria concepção liberal da vida é relativista. É relativista no seu cerne. Então a propriedade não é minha, a propriedade é do outro, a propriedade é do Estado. Eu preciso de alguma coisa que regularize. Aí está a construção de Thomas Hobbes. Se o homem é o lobo do homem e nós precisamos do Leviatã para cuidar das nossas vidas, então como é que eu vou derivar a propriedade daí? Como é que eu vou derivar a vida social daí? Então vou procurar o quê? Os contratos sociais, mas qual contrato? A filosofia liberal, que é da separação do homem com sua alma, a separação da inteligência e da vontade, a separação do homem com seus laços consanguíneos, a separação da comunidade com o poder eclesiástico, tudo isso que é feito na filosofia liberal vai culminar na loucura completa. Nas revoluções mesmo. Porque as paixões começam a aflorar do indivíduo atomístico, cheio de si, dono de si, absolutamente dono de si, assim como os grupos que são balizados por esse naturalismo, e esses grupos, então, cheios de si, como uma representação da vontade desses grupos, a sociedade inteira tem que se modelar na vontade deles. Assim como outros grupos são criados e a vontade desses outros grupos também deve ser garantida. A vontade desses outros grupos deve ser garantida. E aí, quando nós vemos, hoje em dia, as minorias atrás de direitos, porque elas têm vontade desses direitos, elas querem direitos, isso nasce com a proposição liberal.
de que o direito, a lei, é um fruto da vontade. Ora, se é um fruto da vontade, pode se juntar um grupo atomístico, separado de toda a tradição, separado da lei natural, separado da cultura, e dentro dessa sociedade você pode criar uma nova fórmula de viver, uma nova forma de encarar as coisas e obrigar os outros a fazer aquilo que você quer. Porque se o indivíduo é absoluto, não há, né? Não há nada que o segure, não há nada que o... nem a verdade, porque não pode conceber verdade. É o achismo absoluto. É uma contradição em termos? É. Porque eu não posso falar em absoluto e falar em achismo ao mesmo tempo. Mas é uma contradição em termos porque a própria filosofia liberal nos leva a esse entendimento. Né? E é por isso que a filosofia liberal, sendo o relativismo, sempre será subserviente àqueles que conseguem entender algum absoluto ou que preservam isto, preservam alguma coisa da verdade, mesmo que a usem mal, para dominar aqueles que pensam que são absolutizados. Em outras palavras, é por isso que nós vemos hoje essas minorias que querem direitos, como fruto de uma vontade desenfreada, sendo comandadas por famílias dinásticas, por globalistas, por grandes banqueiros que, dentro das suas próprias casas, eles resguardam o quê? A hierarquia, a família, a educação, tudo isso eles resguardam para si porque eles sabem que isso é o natural, sabem que isso é o normal das coisas, eles guardam para si e tentam implantar na sociedade cada vez mais, né, esse gatilho da vontade. Porque vocês acham que o quê? Uma família Rothschild, como falei na aula passada, ou uma família Rockefeller vai abrir mão da sua hierarquia, da sua dinastia, da sua família por conta de vontade das minorias? Vontade das minorias? Lógico que não. Naturalmente que não vai. Naturalmente que eles vão utilizar desses, como dizia Vladimir Lenin, né? Desses idiotas úteis. Porque esses idiotas úteis eles sempre serão utilizados para subversão de uma determinada sociedade tradicional. Como de fato, na Revolução Liberal, isto foi utilizado. Os revolucionários foram utilizados para irem contra uma determinada tradição, né? No caso, as sociedades orgânicas, as sociedades tradicionais, as monarquias católicas e a própria igreja. Já que não há mais tradição, não há mais nada disso, mas há o indivíduo, a tradição então torna-se o quê? O mal. O mal em si mesmo, o mal absoluto. Então a tradição é a coisa ruim, a religião é a coisa ruim, o cristianismo é ruim. Porque isso impede o progresso do indivíduo, enquanto indivíduo. Se o indivíduo fechou-se em si mesmo, ele não consegue progredir por conta desses laços familiares, desses laços substanciais, desses laços tradicionais, desses laços religiosos. E ele precisa se libertar disso. Porque ele tem que se autoafirmar como indivíduo perante o cosmos. Agora, entendam isso no grupo. O grupo precisa se autoafirmar contra as tradições, contra o cristianismo, contra a sociedade, contra a polis inteira, substancial e tradicional, para se autoafirmarem, né, por conta da sua vontade. Então, se hoje nós vemos as minorias, o projeto gaysista de poder, né, se hoje nós vemos o projeto gaysista, o projeto abortista, nós vemos que eles vêm com força por quê? Porque globalistas entenderam que esses idiotas úteis, essa vontade desenfreada, serviria então para dissolver, como de fato dissolveram, tradições inteiras, sociedades inteiras, monarquias inteiras, para a implantação então de repúblicas, de democracias modernas, que são frutos da vontade popular, da vontade das massas. Então retira-se o ethos da comunidade e implanta-se
a sociedade de massas, a sociedade de consumo, né, o indivíduo atomístico, tá? E retira-se aquilo que é mais qualitativo. O amor, a confiança, a prudência, tudo isso é fruto do mero subjetivismo, né? E quando essas coisas, que não são escassas, elas não podem ser concebidas ou observáveis empiricamente, elas são levadas ao plano metafísico, e esse plano metafísico não existe, é apenas uma representação da mente do homem, e o que nós podemos conceber é apenas aquilo que é reduzido à razão, a mera razão pura. E isso é o racionalismo. Quando não, nós temos um certo projeto de poder, e esse projeto de poder é levado apenas a um ideal abstrato desse projeto, né, que não está na realidade, mas está na ideia, e essa ideia é absolutizada e tentaram implantar durante a história no mundo real. Então aí nós temos o idealismo. Então disso aí, dessa mentalidade liberal, nós temos os liberais que são mais idealistas, liberais que são racionalistas, liberais que depois, né, que vão sofrer aí uma transformação por conta do materialismo dialético histórico, que vão acabar virando comunistas, depois da construção de Karl Marx, que nós veremos mais para frente. Mas o liberalismo, ele libertou todas essas quimeras em absoluto na alma do homem, né? Ignorando a própria alma, naturalmente. Então a concepção liberal, ela vai trazer diversos erros, que depois nós vamos falar os ismos da vida aí, como dito, racionalismo, idealismo, empirismo, materialismo. Existem liberais de tudo quanto é jeito, mas todos eles num ponto central: a negação da inteligência, portanto, a negação do ser, a negação da contingência do ser, porque esses caras não aceitam, né, que eles são seres humanos comuns, uma hora eles vão padecer, como todos os seres humanos, e que o resguardo da tradição, o resguardo moral, o resguardo ético é muito mais importante que, por exemplo, os ganhos sensíveis através das paixões e da vontade. Por isso, muitas vezes, nós falamos que liberais colocam o dinheiro acima de tudo. Porque eles têm vontade de ganhar, vontade de obter, né? E essa vontade vai se espalhando como uma verdadeira doença nas sociedades. E daí você tem uma resposta, muitas vezes, abrupta contra isso, que foi o caso do socialismo, como uma resposta a isso, mas o próprio socialismo também mantendo, né, dialeticamente ali a questão da sociedade de massas, a mesma coisa que liberais, o materialismo, e ele servindo a uma outra proposição gnóstica, a uma outra construção gnóstica, que é o historicismo, em conjunto com o materialismo e a dialética histórica. Liberais reduzindo tudo ao racionalismo, né, também ao idealismo, e construindo uma sociedade em direção ao nada. Ao nada. Se não há gradação nos seres, o fim último do homem é isso aqui mesmo, é só o terreno. Se você acredita na eternidade, se você acredita na sua salvação, isso aí é apenas uma crença sua. É apenas uma crença. Porque se não é observar a eternidade, é um absurdo. Se não podemos conceber a eternidade dentro da nossa razão, se nós não podemos demonstrar isso matematicamente, então não podemos pensar na eternidade. Aquilo que dizia Santo Agostinho, né, que o tempo é uma imagem móvel da eternidade, isso fica por conta de uma crença sua. Apenas uma crença, nada mais. Portanto, que esse princípio vai gerar o quê? O laicismo. Que não existe, então, se não existe verdade, os credos, eles ficarão sempre
num igualitarismo, égalité, né? Que é o que está na Revolução Francesa. Sempre no igualitarismo. Porque quem vai agir como racionalizador das crenças, das culturas, que são apenas construções acidentais, não são essenciais de um povo, são acidentais, cada um querendo o que quer, é o Estado. O Estado regularizador. Porque quando falam que o Estado ele não se mete em questões religiosas, que é a proposição leiga, ele não dá pitaco nas questões religiosas. Ora, se o Estado não dá pitaco nas questões religiosas, não tem nada, então quer dizer que elas não há nenhuma verdade superior ao Estado. Se há esse indiferentismo no Estado leigo, então segue-se que ele mantém-se sempre como um racionalizador, como aquele que impede que uma determinada religião, né, ela se prolifere como fé pública. Porque não existe mais fé pública. O que existe é a fé individual. É a crença individual, como eu estou dizendo. Então não existe mais a fé pública. Então o cristianismo ele é reduzido ao igualitarismo, assim como o budismo, o satanismo, né? Budismo, satanismo, taoísmo, o hedonismo, religiões New Age, protestantismo e etc, etc. Protestantismos, né? Etc, etc. Estão todos em pé de igualdade. Então o que manda é o Estado. Essas religiões até podem tentar construírem-se numa só, na religião do grande arquiteto do universo, né? Que é a concepção maçônica, que é uma concepção que nós chamamos de deísmo. É um Deus sem substância nenhuma, naturalmente que não é o Deus da Trindade. Nega-se a Trindade na concepção liberal, lógico. Se há uma crença num Deus sem substância, sem singularidade, é um Deus sem nada, é um Deus subjetivista, é um espiritualismo subjetivista, portanto, é um deísmo apenas. É uma sociedade naturalista, indiferentista quanto às verdades da fé. Se ela é indiferentista quanto às verdades da fé, que é o que resultou de todo esse processo histórico que nós vimos, então aí fechou-se a porta para os céus, fechou-se a porta para o inferno. O que manda é o Estado, portanto a política, as construções políticas, voltadas não ao fim último do homem, quer dizer, a salvação de sua alma, mas a sua autodivinização. Mas quem se autodiviniza? Aqueles que comandam esse Estado através dos instrumentos de poder que eles vão acumulando. Então eles se tornam os grandes eles atuam como aquilo que acreditava Descartes, né? Eles atuam como res cogitans. Eles atuam como os racionalizadores do mundo. Então, através da técnica, através da burocracia que eles mesmos criam, dentro desse monstrengo chamado Estado, eles utilizam dessa criação, desse monstrengo que eles mesmos criaram, como uma arma, né, verdadeiramente de guerra. Guerra política, guerra cultural, guerra humana, guerra contra a criação e guerra contra todos aqueles que dizem que esse monstrengo deve-se ordenar aos bens substanciais e espirituais, ou seja, ao poder espiritual. Não podemos conceber isso jamais. Por isso que hoje, quando nós falamos de um Estado confessional, o que falam para nós? Estado laico, Estado laico, o Estado é laico. Fala em Jesus Cristo, o Estado é laico. Você falar em nome de Jesus Cristo, né? Claro, eu estou falando uma figura de linguagem. Se falar no nome de Jesus Cristo, não em nome, no nome de Jesus Cristo, publicamente, aparece um cara do bueiro, em cima do teto, em cima da laje. Sai gente tudo quanto é lugar para apontar o dedo para você e falar: Estado laico. O Estado é laico. É assim ou não é? É ou não é assim? Por quê? Porque diz: não, mas o Estado não pode. Eu posso professar a fé que eu quiser. No outro momento, né? No outro momento aparece alguém falando: o Estado é laico, você não pode fazer isso.
Ensino católico? Não, Estado é laico. Aí você dirá, mas Daniel, eles fazem a confusão entre Estado laico e laicismo. Não é a mesma coisa. O Estado laico ele é indiferente à religião. É isso que eu tô falando. Então essa diferença entre Estado laico e Estado laicista é apenas uma figura de linguagem. Não é uma realidade. É apenas uma figura de linguagem. Não existe substancialmente essa diferença. Esse negócio de Estado laico e laicismo, não existe isso. O Estado leigo, tá? Ele apareceu na história como o único racionalizador da vida humana, produto da vontade dos revolucionários liberais. Não existe substancialmente essa diferença entre laico e laicismo. Vocês podem procurar, assim, falar, não, mas porque o laicismo realmente é como se nós estivéssemos no Estado ateu, né? Por exemplo, o Estado comunista, o Estado ateu mesmo. Você é morto. Já nas democracias liberais, é lógico que cabe aqui o senso de proporções. Nós podemos pegar exemplos, claro que nós podemos. Nós não podemos dizer, por exemplo, que nos Estados Unidos da América, o Estado laico, liberal, tá? Uma construção, sim, né, com influências da maçonaria, com influências do puritanismo protestante, né, mas os Estados Unidos eles também receberam lá os pais fundadores, né, o Founding Fathers, eles receberam muita influência da filosofia grega e também de um certo espírito cristão, de alguma maneira, né, pelo menos nos costumes, nos hábitos e também nas instituições que eles montaram na América, foram muito delineadas com essa fusão entre Grécia e Jerusalém. Eu sei que toda vez que nós falamos de liberalismo aparece alguém, mas e os Estados Unidos? Claro, já tô esperto com isso. Mas e os Estados Unidos? Não se dá de uma maneira diferente? De certa forma, claro que sim. É um pouco, digamos assim, é menos abrupto que o que aconteceu na França. Tá? O que aconteceu na Inglaterra, nos Estados Unidos, é um tanto quanto menos abrupto como o que aconteceu na França, na Espanha, né, em Portugal. Quer dizer, as guerras civis dos liberais contra a Santa Igreja, né, contra os cristãos, isso realmente se deu de uma maneira muito mais abrupta. Agora, é claro que também, dentro dos Estados Unidos, há esse império laico. É o império laico, o império do laicismo. Pode ser que um dia mude? Não sei. Mas ainda há lá, né? Por mais que eles consigam conviver bem, né? E os cristãos tenham mais liberdade de professar a sua fé, não é isso? Mas também nós temos que entender que o Estado lá sempre será do jeito que é. Ele está acima. Ele age como racionalizador da vida humana. Não tem jeito. Esse laicismo sempre estará presente. Né? E é claro que se pegar a Constituição americana, ela é uma Constituição liberal no sentido em que não tem uma verdade nela. Quer dizer, você concebe ali a liberdade de expressão em absoluto e a liberdade de culto, a liberdade de crença em absoluto. Para todo mundo, então logo não há uma verdade acima. Então o que há é sempre o comando desse Estado. Né? Então é lógico que os Estados Unidos da América, nesse sentido, também nunca, né, abraçarão, por exemplo, o que está acontecendo na Polônia, onde eles estão bradando Cristo Rei. O que é o natural. O que é o normal, historicamente. Porque bradar a Cristo Rei também é bradar uma sociedade que sabe que não se sustenta por si mesma e que ela não é o fim de si mesma. Não é o bem-estar social. Não é aquele negócio que falava o Averroes. Né? Nem o Sigério de Brabante, nem nada disso. Não é o bem-estar social como fim, mas a salvação de suas almas. Portanto, que se dá, né, pelo cristianismo, pela analogia do corpo místico que vai se consumar nos sacramentos e no principal sacramento, que é a Eucaristia.
Isso existe nos Estados Unidos, existe, mas não como um Estado que se direcione a essa verdade, mas apenas como um Estado que está sempre como racionalizador de religiões que são igualitárias. Então cada um tem a sua verdade. Então há esse grau de relativismo, sim. Portanto, não dá para dizer que ainda dá para separar laicidade de laicismo. Ainda contém a mesma base, né? A mesma base liberal que todas as outras. Com um senso de proporções, dado o seu senso de proporções, né? Devido, mas é a mesma base ainda. Por isso que o modelo americano, como disse na aula passada, salvo engano na aula passada, o modelo americano aplica-se no modelo americano. Tá? Quando tentaram implantar o modelo americano fora de lá de uma maneira revolucionária, causou guerras, atritos, mortes e etc. Que é muito do pensamento do que é chamado. Hoje em dia eu acredito que de uma maneira muito exagerada, muito menos científica, infelizmente, porque esse termo neocon, né, dos neoconservadores, isso era muito bem aplicado, esse termo era muito bem aplicado quando nós falávamos daqueles que não eram esquerdistas, que não são esquerdistas, que são os republicanos americanos, que acreditam que espalhando o seu destino manifesto, a sua democracia iluminista, maçônica, liberal no mundo todo, esse mundo então iria viver na paz terrena. Isso é gnose, né? Naturalmente, que é um pensamento gnóstico, e realmente é um pensamento neoconservador. Mas hoje em dia todo mundo virou neoconservador, inclusive este que vos fala. Já ouvi que sou neoconservador a torto direito. Tá bom? Tá certo. Então neoconservador é todo mundo hoje. Então quer dizer, é um termo que antigamente era utilizado cientificamente, como um conceito claro de que não, realmente, existem neoconservadores. O Bush, né? O Henry Kissinger, o David Horowitz, o Irving Kristol, outras figuras norte-americanas, David Rockefeller. David Rockefeller não é um esquerdista, ele não é nada. Na verdade, David Rockefeller é malandro, né? Mas assim, ele também nunca quis, não teve esse anseio de implantar a democracia liberal americana no mundo todo. Talvez as famílias, talvez os Morgan, não sei. É porque eles se dão de uma maneira diferente, né? Os caras querem controle acima até disso aí. Mas que, por exemplo, a família Bush é uma família neocon. O Henry Kissinger, a família Kissinger é uma família neocon. Eles têm essa mentalidade mesmo. O David Horowitz, que era esquerdista e que depois viu o que os esquerdistas fizeram com os seus próprios, né, com seus apaniguados, ele veio para o lado conservador, denunciou muita coisa errada dos esquerdistas lá nos Estados Unidos, é verdade. O David Horowitz fez denúncias muito boas das coisas que aconteciam nos movimentos esquerdistas dos anos 60, que ele mesmo participou. Só que ele acreditou, ele ficou tão apaixonado, eu acho, não sei. Ele ficou tão deslumbrado. Outro escritor importante, né, que é neocon, o Leo Strauss. E o Leo Strauss, ele foi um dos que estruturaram esse pensamento, na verdade. Apesar do Leo Strauss ele fazer críticas duríssimas à modernidade, até tem um livro aqui que eu posso indicar para vocês. Vou até pegar ele aqui, né, que já fica como indicação para essa aula. Revolta contra a Modernidade, que é do Ted McAllister, e aqui ele analisa, né, o pensamento do Eric Voegelin com o Leo Strauss. Inclusive o Leo Strauss e o Eric Voegelin trocaram muitas cartas, falando contra o Popper, né? O Popper e a sua sociedade aberta, né? The Open Society. Depois saiu, por influência do Karl Popper, o nome da Open Society Foundation, da Fundação George Soros.
não é isso? É por influência do Karl Popper. Eles fizeram críticas duríssimas os dois ao Karl Popper, mas o Leo Strauss, ele tem um pensamento neocon. Então, quer dizer, era um termo muito específico, muito que você falava o termo neocon, você já sabia de quem você estava falando. Hoje em dia, qualquer um é neocon, porque isso é esvaziado do seu sentido e é construído outros sentidos. Quer dizer, isso aí, nós vamos ver que é um desconstrucionismo que nós vamos ver na aula sobre o Derrida e a teoria queer. Saibam, muitos conservadores, direitistas, liberais estão caindo nisso aí, tá? Da problematização, na questão de agirem como feministas mesmo, tá? Isso aí nós vamos ver. E é lógico que isso foi possibilitado pela Revolução Liberal que nós estamos falando nessa aula aqui. Então eu gosto de expandir bastante o leque de possibilidades, de exemplos, de coisas para ficar bem ilustrado. Porque muito teórico também esfueda. Então, sobre o papel da maçonaria em toda essa construção mental, a maçonaria, então, muitos dizem, de maneira errônea, naturalmente, que assim como o sufismo é a gnose muçulmana, assim como a cabala é a gnose do judaísmo, a maçonaria seria a gnose e o esoterismo do cristianismo. Tá? Muitos dizem a respeito disso, não sei se vocês já viram por aí, tá? Mas muitos dizem a respeito disso. E só uma mentira, porque Cristo não deixou nada esotérico. Tudo foi revelado. Tudo foi revelado. Não tem como dizer que existem elementos esotéricos no cristianismo. Tudo nos foi revelado. E logicamente que a maçonaria não é aceita dentro do cristianismo. Existem condenações logo no início da maçonaria. Logo no início, quando eles criam a maçonaria, já existe condenações em... Cara, contar aqui, 15 anos depois da criação da maçonaria, já existem condenações. Já existem encíclicas que condenam a maçonaria, tá? Por causa dessa impossibilidade. Porque eles separam realmente o homem do ethos cristão e trazem ou reduzem o homem ao mero voluntarismo, portanto, ao naturalismo, e tudo que deriva dele, do voluntarismo, do naturalismo, portanto, o secularismo e tudo que deriva disso aí. O idealismo, o racionalismo, e tudo que contempla o pensamento liberal, como isso foi explicado, como estou explicando nessas últimas aulas, tá? Eu já estou utilizando mais os termos fechadinhos, porque nas aulas passadas eu já abri mais esse leque de possibilidades, então nessa eu posso usar os termos aqui que vocês acho que já estão compreendendo mais. A redução do homem à ideia, a redução do homem à razão, racionalismo, idealismo, então tudo isso ok. A maçonaria, que... Então, onde se sabe, foi fundada em 1717 por dois protestantes maçons. Um protestante presbiteriano e o outro anglicano. Esses dois protestantes, então, que fundam a ordem maçônica, eles já fundam sobre a égide do pensamento naturalista, negando a Trindade, e eles resgatam os ritos da própria cabala. O pessoal tem muita dúvida se a maçonaria tem a ver com o judaísmo. Não com a lei mosaica em si mesma, mas com a gnose do judaísmo, que é a cabala. Os 33 ritos maçônicos foram retirados da gnose judaica, que é a cabala. Os 33 ritos maçônicos. Assim como o seu idealismo de mundo foi também retirado da cabala, a pax terrena, tudo isso que contém na maçonaria, a junção de diversos credos, segundo o que eles acreditam, todos podem ser maçons. Lógico que o católico não pode ser maçom, porque ele já é condenado pela igreja. Mas para os maçons, se você chegar lá, você é aceito. Católico, protestante, budista, taoísta, hinduísta, muçulmano, todo mundo pode ser maçom. Porque a maçonaria é, como eu falei para vocês, o templo do naturalismo.
Portanto, a sua crença, como eu falei, é reduzida ao achismo, é reduzida ao sujeito, ao indivíduo. Então eles não ligam, eles aceitam de tudo lá. Lógico que para entrar na maçonaria você precisa de alguns pré-requisitos, né? Falam que é preciso de ganhos pessoais, não entra qualquer um. Você precisa ter um certo status, que é próprio da mentalidade maçônica, que é próprio até mesmo de algumas ramificações protestantes, que é o quê? A própria teologia da prosperidade. Muitos teólogos da prosperidade aí, eles são materialistas e muitos deles são maçons, por essa própria mentalidade de que os ganhos materiais, os bens materiais, seriam obras de Deus, seriam bênçãos de Deus na sua vida, e esses ganhos materiais completamente fora da substância, fora do seu bem, fora da sua qualidade, que são os bens direcionados à ordem, à caridade, porque a caridade você não pode conceber ela substancialmente, apenas como uma concepção subjetiva. E a caridade, quando ela é secularizada, piorou. Ela se torna até um problema, né, para a consumação da sociedade perfeita. Então essa fundação desses dois, não que esses dois protestantes eles já seguiam realmente a sua fé anglicana ou sua fé presbiteriana. Eles já queriam pensar em outra coisa. Não é que eu estou dizendo aqui que esses dois protestantes que fundaram a maçonaria, né, eles fizeram isso por conta de um entendimento cristão. Ou que eles estavam ali em harmonia com a palavra de Deus, ou com as Sagradas Escrituras. Mas que é do próprio livre exame que sai do protestantismo o cara ter, assim, interpretações absurdas a respeito das Sagradas Escrituras. Então, elas são instrumentalizadas e, como estou falando, o processo de secularização permite que esses caras tragam as Sagradas Escrituras para o secularismo e interpretem da maneira que eles bem entendem. Então, está na Bíblia aqui que a sociedade a sociedade maçônica está em completa harmonia com as Sagradas Escrituras e com o cristianismo. Muitos acreditavam nisso, Voltaire mesmo. Voltaire, o Adam Weishaupt, depois, que é um dos fundadores da Ordem dos Illuminati, em 1776, né? Em 1º de maio, é por isso que nós comemoramos o Dia do Trabalho, sai daí, né? Dia 1º de maio de 1776, o Adam Weishaupt, ele cria a Ordem dos Illuminati pensando nisso, quer dizer, nas paixões, nos bens materiais, e achando que essa construção realmente se dá como um ápice da formulação humanista cristã. O Voltaire acreditava nisso, como dito, né? A construção globalista do Voltaire é uma redução do cristianismo ao secularismo e se dá pela construção social, portanto pelo humanismo, pelo homem-deus. A maçonaria carrega todos esses pressupostos, em conjunto com aquele espiritualismo esotérico da Cabala, de que a maçonaria um dia vai reinar. E vai reinar, e como? Né? Como que ela vai reinar? Ela precisa atuar contra o reinado de nosso Senhor Jesus Cristo. Não podem haver dois reis do mundo. A maçonaria entende isso. Se ela disfarça formalmente, realmente, ela atua contra o reinado de nosso Senhor Jesus Cristo. Tanto que a maçonaria, tão logo ela entrou para atuar realmente, ela sempre atuou pela queda das monarquias tradicionais, pela queda do cristianismo e pela implantação, né, do seu messianismo naturalista. Tanto que nós vimos na Guerra dos Cristeiros, na Guerra Civil Espanhola, na Revolução Francesa, na Revolução aqui do Brasil mesmo, a República Brasileira, as infiltrações que a maçonaria fez no Império, né, nos impérios, até mesmo dentro da igreja. A infiltração maçônica dentro da igreja, que nós assistimos isso acontecer, na Igreja Católica, foi por um propósito de destruí-la de dentro para fora. Um exemplo
clássico disso são as discussões, grandes discussões, do que aconteceu no Concílio Vaticano II. Isso falando aqui nos anos 60, né? De que o Concílio Vaticano II carrega muitas proposições maçônicas e liberais. Dessas libertações do homem, né? E que muitos católicos liberais também carregam nas suas proposições. De que a verdade não deve ser defendida e só deve ser defendida quando dá. Porque nós não podemos defender uma verdade de fé pública. O nosso catolicismo se dá apenas pelo um âmbito individual do indivíduo, né? E o nosso catolicismo não pode ter o apelo público. Isso é uma proposição maçônica, uma proposição liberal dentro do catolicismo. Quando nós temos a mudança de alguns ritos na igreja, são proposições análogas à maçonaria. Entrando um pouco a respeito desse papo, quando nós vemos na Missa Nova, né, a Missa Nova é uma missa voltada ao público, ao povo. Porque a missa ela é reduzida do seu propósito, que é o quê? Que é realmente o sacrifício do Calvário. Então os leigos testemunham o sacrifício do Calvário e participam desse sacrifício. Além de testemunharem, eles participam desse sacrifício. Certo? E todo o rito tridentino, né, que hoje é chamado de rito extraordinário, eu gosto já de chamar de missa de sempre. A missa de sempre foi reduzida ao rito extraordinário. E é o rito que era feito, né, todinho ele na língua vernácula cristã, que é o latim, na língua sacra, que é o latim. Assim como os muçulmanos têm o árabe clássico, e etc., nós temos o latim. Foi reduzido porque o povo não entende. Então nós já temos uma redução do quê? Ora, se a missa é o sacrifício, o testemunho e a participação no sacrifício do Calvário, ela é reduzida disto ao entendimento do povo, a vox populi. Então, peraí, nós já temos uma concepção liberal de que o povo está fechado em si mesmo. De que não é o povo que deve participar e testemunhar o sacrifício, mas não, o sacrifício deve ser entendido por todos. É um entendimento do povão. Por isso que o sacerdote, na Missa Nova, ele não fica mais virado para Deus, para a cruz, para a segunda pessoa da Santíssima Trindade, para Cristo crucificado. Ele não fica mais virado para ele, mas virado para o povo. Porque é uma missa igualitária. Ali todo mundo é igual. Egalité. É igualdade, todo mundo ali é igual. Ora, se todo mundo é igual em coletivo, dialeticamente, o indivíduo também, ele não deve se sujeitar a algo maior que ele, porque ele é individualizado, ele é absolutizado, ele é um indivíduo atomístico. Por isso que nós temos na Missa Nova, hoje em dia, vocês católicos aí podem dizer, que muitos não recebem mais a Eucaristia de joelhos. É ou não é? Na Missa Nova, hoje nós temos, apesar dos grandes abusos litúrgicos, nós recebemos a comunhão em pé. Pior que isso, nós pegamos o corpo de Cristo com as nossas próprias mãos. O leigo está em igualdade com o corpo e o sangue de Cristo. Porque já que nós não podemos conceber o corpo da segunda pessoa da Santíssima Trindade, da Santíssima Trindade na Eucaristia, a nossa inteligência, nós somos burros, a nossa inteligência já não é mais iluminada por Deus, nós não temos mais participação substancial no ser, nós somos apenas jumentos batendo cabeça.
Então, aquilo lá é apenas uma representação, é uma simbologia apenas. É simbólico, é subjetivo apenas. Então nós podemos pegar a hóstia consagrada com as mãos, engolir com as nossas próprias mãos de pé, porque nós não podemos se ajoelhar perante ninguém. Nós somos indivíduos donos de si mesmos. Porque o símbolo de você se ajoelhar perante Cristo para receber a Eucaristia sem tocar, o sacerdote pega a Eucaristia consagrada e você recebe o corpo de Cristo sem tocar no corpo de Cristo, ajoelhado, simbolizando que Cristo é o seu único Salvador. Você precisa do corpo de Cristo necessariamente, essencialmente, do corpo de Cristo para a remissão dos seus pecados, para a sua salvação. Mas isso é reduzido na liturgia. Isso é reduzido ao povo. Então o povo recebe de pé a Eucaristia como um símbolo, de novo, celular, toda aula meu celular, reduzido então ao achismo, ao mero símbolo, ao mero subjetivismo. Por isso que hoje vocês comungam em pé. Por um resultado da mentalidade liberal dentro da igreja. Por isso que eles reduziram até mesmo o que realmente representa a confissão. Na psicologia, isso vai virar psicanálise, né? Você não precisa mais confessar com o sacerdote, porque o sacerdote ele é igual a você, né? Ou você não pode mais conceber o sacerdote como o que é o resultado, o que é o significado de padre, né? É o pater, é o pai, né? Ele é como se fosse, né, simbolizando Cristo, o próprio Cristo. Então, quando ele te concebe o perdão dentro do confessionário, ele te concebe o perdão invocando a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É ali que você sai perdoado se você realmente confessar os seus pecados com sinceridade, você fazer uma boa confissão. Por isso nós falamos do bom exame de consciência, para fazer uma boa confissão dos seus pecados, e se você se arrepender realmente. Não é só você ir lá e encher linguiça, mas não, você precisa realmente se arrepender do que você fez, confessar e receber o perdão no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para não fazer aquilo que dizia São Paulo, o apóstolo Paulo, receber de maneira indigna o corpo e o sangue de Cristo. Porque isso é indigno. Mas para a concepção liberal, todo mundo é igual. O sacerdote é apenas o quê? O sacerdócio é o quê? É o subjetivismo. O sujeito acha que aquilo é importante para a vida dele, então deixa esse idiota achando. Ele não é sacerdote de nada, não existe mais nada sacro. O que existe é um indivíduo. O que existe é um naturalismo. Então não precisa mais confessar pecado nenhum, ué. Pra que confessionário? Então, há essa instrumentalização da fé das pessoas, fazendo uma quimera liberal, maçônica, dentro do rito católico. Dentro do rito da igreja. Né? É assim que eles acreditam. É lógico que os sacramentos não deixaram de ser sacramentos porque eles foram deixados pelo próprio Jesus Cristo. Pelo próprio Jesus Cristo. O que eu estou falando aqui é apenas de algumas simbologias, de algumas coisas que acontecem na Missa Nova, que são frutos da revolução liberal dentro da igreja, da revolução maçônica dentro da igreja, da infiltração maçônica dentro da igreja. Muitos sacerdotes foram corrompidos logo na infiltração maçônica dentro dos seminários. Lembram quando eu li aquele negócio do Voltaire, junto com a carta de Frederico II da Prússia, onde eles falavam que em retirar cabeças, cortar cabeças fora, diminuir esse povo, esse pessoal, nem que for realmente para matar esse pessoal, que foi o que aconteceu na Revolução Francesa, em degolar padres, na perseguição dos bens da igreja, sujeitar a igreja ao Estado e quando não possível matar essas pessoas, instrumentalizar a igreja em prol da revolução. Infiltrando até mesmo pessoas nos seminários.
Liberais fizeram isso, depois comunistas vão fazer isso. E, na história, a maçonaria sendo condenada. Foi condenada por diversos papas. Diversos. O católico não pode ser maçom. Por definição, né, não pode ser maçom. Ele não pode coadunar com as proposições heréticas da maçonaria. Ele não pode coadunar com a revolução maçônica. Ele não pode coadunar com a agenda maçônica. Ela não foi condenada à toa. Ah, porque isso desagrada a igreja. Que é o que falam muitos imbecis. Ela foi condenada por uma relação de poder. A igreja não queria perder espaço. É o que falam. Principalmente os próprios maçons. Que a igreja não queria perder espaço. Por isso condenou a maçonaria. Tadinhos dos maçons. Como se eles, durante a história, não fossem eles mesmos que, através da estrutura do Estado moderno, não fossem perseguindo cristãos com um plano muito claro de dominação, de construir esse templo naturalista e reinar no mundo, né, destruindo o reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles não poderiam conceber outra coisa. Porque já que eles são a irmandade, eles são o bem na terra, eles são o bem social na terra, eles são a fraternidade, eles são a igualdade, eles são a liberdade, né? Eles são a justiça, eles são tudo que há de bom no mundo, não pode haver mais nada que os impeça. Então o Estado moderno, ele é fruto do pensamento maçônico, ele é fruto de todos esses pensamentos modernos, iluministas que vêm vindo na história, para dar uma certa unidade nessa ação revolucionária maçônica. Que dentro da igreja, né, vai levar, então, a influência conciliar no pós-concílio. Muito da missa nova, né, muito do que é feito hoje na ação cristã, né, é fruto da maçonaria. É fruto da liberdade religiosa, da liberdade de consciência. E quando eu digo liberdade de consciência, não entendam aqui, então eu não sou mais livre para pensar. Não entendam isso. Quando eu digo liberdade de consciência, muitos entendem isso, tá? Por isso que eu fico doido. Liberdade de consciência não é dizer que você não é livre para pensar. A liberdade de consciência é que você é completamente separado da sua própria inteligência. É o seu achismo acima de tudo. Não é mais a operação substancial da sua inteligência, mas a liberdade de consciência que eu digo é a minha vontade acima de tudo. Então sou livre para fazer o que eu bem entender, o que eu bem quiser, porque eu não tenho nenhum impedimento, nem mesmo racional. Porque eu não posso mais conceber o bem substancial. Eu só consigo conceber bens sensíveis, bens acidentais. Só isso. Eu só consigo conceber bens acidentais, bens materiais, bens sensíveis, bens subjetivos e só. Aí nós temos a completa balbúrdia mesmo. Então quando alguém falar pra você que você é um livre pensador, que você tem liberdade de consciência, entenda-se assim. Ah, peraí, não, eu não sou livre pensador coisíssima nenhuma. Eu estou em busca da verdade. Eu quero a verdade, porque eu sei que há uma verdade. Eu não sou o dono dela, é impossível ser dono da verdade, é impossível eu tê-la em totalidade, mas eu busco a verdade porque eu sei que existem verdades. Eu sei que existem verdades e elas são em si mesmas, elas são verdades mesmo. Por isso que eu sempre busco a verdade, eu quero a verdade. Porque elas se unem substancialmente no ser. E esse ser também me é concebível porque ele também esteve entre nós. Ele se fez carne. Ele não é um universal abstrato como o Gadu, né? Que é o grande arquiteto do universo. Ele não é o grande arquiteto do universo. A verdade esteve entre nós e sangrou.
ela esteve entre nós, ela habitou entre nós, para nos mostrar que nós somos filhos de Deus. Nós somos feitos dele e nós temos que voltar para ele. Portanto, ele é a presença do ser. Ele é o ser em si mesmo, né? E possibilita as coisas. Portanto, a presença do ser, a nossa percepção do ser, é a percepção da criação de Deus, né? É a nossa inteligência sendo iluminada pela graça. É a nossa natureza que se direciona à graça. Por isso nós conhecemos a criação racionalmente. Mas não, para os maçons não. Para os liberais não. Nós não conhecemos porcaria nenhuma. Nós concebemos apenas coisas sensíveis. E o resto fica por conta da nossa vontade. Do nosso absolutismo. Então o papel da maçonaria em tudo isso são pegar essas proposições iluministas, liberais, e transformá-las num projeto de poder global. Esse anseio do mundo unipolar, assistido pelo grande arquiteto do universo, né, só advém de um próprio espiritualismo, como dito, né, cabalístico, né, que resultou, os ritos maçons resultaram da gnose cabalística, mas ainda é efeito da gnose. E as ideologias que saem das lojas maçônicas, né, como o próprio socialismo é derivação do pensamento maçônico, né, da própria dialética maçônica, ora absolutiza o indivíduo, ora o coletivo, como dito. Então o socialismo irá, né, se derivar no pensamento maçônico. O próprio Marx era maçom. Né? Isso irá derivar dessa maneira, né, em prol desse mundo unificado. Por isso que existe tantas construções internacionalistas, globalistas, que agem dialeticamente. Se eles não vêm por esse lado, eles vêm por outro. Se eles não vêm pela vontade do indivíduo em se libertar da tradição, do cristianismo, da família, etc., eles vêm como uma construção panteísta, uma construção coletivista da vida, né? Como será o comunismo. Mas ainda como fruto das lojas maçônicas. Como nós veremos que o comunismo, o fascismo, o nacionalsocialismo só serão possibilitados porque houve a Revolução Jacobina. Todos ali eram maçons. Os comunistas são jacobinos em sua maneira. Os fascistas são jacobinos noutra maneira. Os nacionais socialistas são jacobinos também numa outra maneira. São jacobinos em diferentes níveis, em diferentes modos de ação, mas são jacobinos. São frutos, são filhos da maçonaria. Assim como um certo girondinismo vai se dar num pensamento liberal mais brando, absolutizando o indivíduo. Os girondinos representarão a direita, a grosso modo, e os jacobinos mais a esquerda, de outro modo. Então, esta dialética serve aos planos maçônicos. Por isso que quando me veem assim, alguns questionam, né? Quando falam que eu não sou de direita, eu falo que eu não sou de direita, não me coloquem nesse negócio. Então quer dizer que tu defende a esquerda, né? Claro, nós podemos usar o termo direita como um certo símbolo, né, de um agrupamento real de pessoas que defendem algumas coisas. Por exemplo, nós podemos dizer que há uma direita católica, por exemplo, né? Podemos usar esse símbolo, né, apenas para simbolizar um grupo de pessoas que defendem certos valores, e nós devemos ver quais são esses valores. É claro que nós podemos fazer isso. Eu estou dizendo aqui direita e esquerda no termo científico histórico, tá bom? Histórico-científico, melhor dizendo. Da surgimento concreto disso aí. Mas é claro que eu posso usar, mas o pessoal da direita, né? A gente fala isso como um símbolo.
Para falar a respeito de um certo grupo de pessoas reais, concretas e tal. Tá? Então que fique isso bem claro. Quando eu falo direita, às vezes eu estou me relacionando a um certo grupo específico. Mas a direita, neste caso que eu estou falando, é o seu surgimento histórico-científico. Tá bom? Então fique bem claro. Fique bem claro. Tanto que eu vejo católicos dizendo, né, se eu sou da direita católica, então que seja a direita de Deus Pai, que está nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu sou direitista nesse sentido. Não sou direitista no sentido liberal, maçônico, dialética, etc. Que deriva dessa dialética maçônica em prol de um projeto de poder. Então, quer dizer, é de novo aquele negócio da gnose e do panteísmo no mundo. De novo aquela dialética antropoteísta, né? Você não vai pelo ramo panteísta, vai pelo ramo gnóstico. Pela absolutização do espírito ou pela absolutização do coletivo mediante a técnica. Tanto que liberais são tecnicistas. Liberais são tecnicistas. A tecnocracia burocrática do Estado moderno foi montada por liberais. Não há como negar isso historicamente. Né? A técnica como um modo de salvar a sociedade e trazer a paz social, o bem social. Ah, Daniel, mas nesse caso, economicismo liberal, nós somos conservadores nos... Vem aquele negócio, dos conservadores nos costumes e liberais na economia. Então quer dizer que você não defende a economia de mercado, você não defende os austríacos e blá, 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 blá. Vem tudo isso também no conjunto do questionamento, né? O pessoal faz um bolo nisso aí, achando que quando nós fazemos essas críticas aos liberais, mostrando o que eles são... O que eu estou fazendo aqui? Estou mostrando que são os liberais, tá? Aqui eu não estou, né, dizendo aqui se isso é... se eu sigo isso ou se eu não sigo. Eu estou descrevendo o que eles são de fato e o que eles causaram de fato na história. Por conta dessa sanha de poder. E aí vem, não, você não defende uma economia aberta, você não defende livre mercado? Naturalmente que eu defendo sim uma economia de mercado, a livre iniciativa, só que a economia ela também não é absoluta em si mesma. Não, nós não podemos tirar a economia fora do que significa um povo, as suas tradições, a moral, a ética, que é derivada da lei natural. A economia não está acima disso. É lógico que a livre iniciativa é muito bem aceita, né? O cristão defende a livre iniciativa, defende sim o mercado, mas não o mercado abstrato. O mercado ele não pode estar acima, né, da hierarquia natural, das leis naturais, não pode estar acima de todo o ethos religioso, não pode estar acima do bem comum. Não pode, porque senão vira balbúrdia. E é o que estão fazendo os globalistas hoje. A economia como única hierarquia concebível. O restante... Né? E se é por que eles fazem isso? Porque se a economia é a única hierarquia concebível, quem que faz a economia hoje em dia, meu Deus do céu, se não os grandes conglomerados? Quem que comanda o Fundo Monetário Internacional, o Banco Central? Quem é que comanda? São eles. Então por isso que eles querem economia na mão. É lógico que eles querem economia como única hierarquia. Porque eles vão corrompendo a sociedade de maneira profunda, acabam com as tradições, acabam com o cristianismo, acabam com tudo, e sobra mais dinheiro para quem? Para eles. Porque se a salvação vem pela técnica, eles precisam conceber, eles precisam ter mais poder, ter mais meios de conceber essa técnica. Se a salvação vem pela técnica, meu filho, se dane a sua tradição. Isso é problema teu. Se você vai defender ela, eu jogo o Estado laico na tua cara. Cristianismo, o Estado é laico. Cala a boca, o Estado é laico. Fica quieto, o Estado é laico. Você está indo contra os indivíduos, né? Essa é a sua opinião. A sua opinião não é verdadeira. Isso é apenas a doxocracia, né? Doxa é a opinião, né? Traduzido. É a doxocracia, não, é a sua opinião. Reduz tudo ao plano da opinião. Que aí nós vamos tirar aquela corrente, desculpem aqui, que eu acho uma merda, que é o pragmatismo. Não, essa é a sua opinião, essa é a minha opinião. Cada um tem a sua verdade. Então cale a boca, você não precisa defender a sua fé publicamente, coisa não, porque isso aí é só a sua opinião.
É a sua visão de mundo, se encaixa apenas para você, não serve para mais ninguém, por mais que você esteja certo. A sua igreja vai manifestar a sua fé somente na sua igreja. Quando você sair da sua igreja, você está vivendo numa sociedade atomística. Você está vivendo numa sociedade dessacralizada. Você está vivendo numa sociedade secularizada. Portanto, a tua fé é a tua fé e a de mais ninguém. Cale a boca. E a economia é a única hierarquia possível. Portanto, quem está no comando? Aqueles que dominam a economia. Vocês estão entendendo por que liberal ele é joguete do movimento revolucionário global? Entende por que um liberal, um Zé Mané liberal, eu digo Zé Mané no sentido não pejorativo, mas um afegão médio liberal, assim como eu sou um afegão médio, quando o afegão médio liberal sai defendendo o liberalismo, o indivíduo, eu fico olhando bem e falo, cara, mal sabe esse cara que ele está repetindo um chavão, ele está repetindo proposições de efeito que no mundo real não se sustentam e que são utilizadas por globalistas que não são liberais coisíssima nenhuma. Eles mesmos não são liberais, eles mesmos não querem o livre mercado. Porque a livre iniciativa é o seguinte, eu sou um empreendedor, eu sou um pequeno empreendedor, né? Eu quero ter o meu mercadinho, o mercadinho do Danier. E no mercadinho da frente tem o mercadinho do João. E eu e o mercadinho do João, nós somos o quê? Nós competimos no mercado. Eu não vou matar o João, porque o direito à vida está acima da nossa competição mercadológica. E se eu tiver assim um poder mais criativo, ou tiver um preço mais atraente, e etc, o meu mercadinho vai vender mais que o mercadinho do João. E nem por isso o João tem que vir aqui me matar. E nem por isso eu e o João não podemos ir na mesma missa, porque nós temos um mercadinho na frente do outro. É lógico que por questões estratégicas, às vezes eu vejo um mercadinho do João, eu vejo um outro ponto na cidade onde não tem nenhum mercadinho. Eu vou lá e abro o meu mercadinho ali. Por quê? Se eu abrir na frente do João, eu não vou ter o mesmo lucro que eu teria abrindo no outro lado da cidade. Qual que é o problema? O problema é que esses grandes conglomerados, eles não atuam assim. Eu não posso comparar um mercadinho ou a oficina do Zé com a Apple, com a Microsoft, com o Facebook, com a Amazon. Porra, não dá pra competir com eles. Isso é delírio. Eu não posso competir com as estatais chinesas. Que os liberais adoram a China. Muitos adoram a China. Por conta do poderio material. São materialistas, né? É ou não é verdade? Como é que eu vou competir com a Apple? Vocês acham que, por exemplo, não sei se vocês aí na cidade de vocês têm a rede de posto Shell, né? Vocês sabem de quem que é a Shell? É dos Rothschild. A Shell é a criação dos Rothschild. Não sei se vocês sabiam disso. Cara, como é que você vai competir com a Shell? A Shell tem em todo lugar. A cada esquina que tu vai tem uma Shell. É ou não é? Todo lugar que você vai tem a Shell. E ela é dos Rothschild. Todo lugar que você vai tem Apple. Você pode ter um celular Apple, como o trouxa que vos fala tem. Ou você tem uma Samsung, ou você tem um Xiaomi, ou você tem qualquer outra marca, que hoje em dia essas marcas, esses grandes conglomerados financiam essas agendas de subversão. E financiam por quê? Porque essas agendas de subversão trazem, a dissolução de valores de uma sociedade que coloca o mercado no lugar, ou porque trazem a sociedade de consumo. E a sociedade de consumo se dá muito bem na sociedade de massas. E essa sociedade de massas só respeita o mercado, mais nada. É só ligar o Lé com Cré.
Todas as proposições liberais possibilitam o poder, a busca pelo menos pelo poder global. Todas elas. Todas. E possibilitam os meios de ação. Eles dão abertura para os meios de ação. E mais para frente nós veremos o pior, que as proposições liberais possibilitam sempre uma outra força, que é o comunismo, né? Que saiu do seio liberal, mas que aprendeu que seus intelectuais excelentes, diga-se de passagem. Por que eu digo isso? Eu digo isso porque eles são bonzinhos, porque eles são eles querem o bem, né? O bem substancial. Não. Porque os caras são bons mesmo. São inteligentes demais. São competentes naquilo que eles querem. Eles são competentes no mal. Por isso que você não pode subestimar. Não, pelo menos não os intelectuais antigos, esse que nós estamos discutindo aqui. Que nos leva realmente a diversas nuances. Porque são competentes. Eu não estou dizendo aqui que um David Hume, que um John Locke, que um Rousseau... Não, o Rousseau mais ou menos, vai. O Rousseau é bem mais ou menos. Agora o Locke, David Hume, Kant, não dá para dizer que eles são bestas quadradas. Podemos até dizer que a filosofia deles, em muitos aspectos, são uma grande palhaçada. Mas não que eles não são perigosos, que não são, principalmente o John Locke e Thomas Hobbes. Essa duplinha aí, por mais que eles estejam errados em muitas coisas, nas principais coisas, nas coisinhas mais miúdas, a filosofia deles pegou. Eles estão errados nas principais coisas. Coisas que os filósofos gregos e escolásticos não estavam. Os gregos, é uma coisa assim, que os gregos e os escolásticos, né, principalmente Platão, Aristóteles e São Tomás, né, eles podem estar errados em certas miudezas. Podem ter uma imprecisão aqui e acolá. Mas que nas principais coisas, nas mais substanciais, eles estão corretos. Corretíssimos. E isso inverte na filosofia moderna. Thomas Hobbes e John Locke, eles são absorvidos em diversos aspectos, diversos, mas que substancialmente eles estão errados em tudo. Tudo. Mas foram essas coisinhas, essas nuances que nós pegamos. Né? Que a sociedade absorveu, as sociedades modernas absorveram. Então não podemos nunca subestimá-los. Assim como você não vai subestimar um Feuerbach. Você não vai subestimar um Hegel. Principalmente este. Você não vai subestimar um Marx. Você não vai subestimar um Georg Lukács. São intelectuais de primeiríssima ordem. Devem ser encarados assim. Senão você não entende. Você acha que você é muito superior. Aí você não vai entender nada dos caras mesmo. Você não vai entender a ação real. Uma coisa é a gente entender aqui a parte teorética. É até gostoso. Eu acho, eu gosto. Muitos não gostam. Eu gosto. Mas assim, você não vai ver a ação real, o resultado concreto. O efeito concreto, que é o que eu estou tentando trazer aqui. Da maneira mais objetiva possível. O efeito concreto. De onde vai resultar isso aí? E nós vemos que as famílias globalistas entenderam. Porque as famílias globalistas financiaram grupos de estudo, financiaram os melhores intelectuais desde a antiga aristocracia. A maior parte dele eram aristocratas, né? Mais antigo aí, Descartes era aristocrata, John Locke era também, Voltaire. Todos eles eram riquinhos que queriam fazer um contraponto ao cristianismo, de alguma maneira. Todos eles eram, pessoas da grana naquela época, né? Nobres. E os globalistas andavam junto com essas pessoas. Acho que a família Rothschild não andava junto com esses caras? Lógico que andava. Né? Assim como intelectuais chiques hoje em dia andam de braços abertos ou outra coisa aberta. Você sabe bem o que, não vou falar aqui. Nós estamos num curso sério. Ando com outra coisa aberta aos globalistas. É ou não é? Hoje, se nós vemos intelectuais como Noam Chomsky, intelectuais
como David Harvey, Antônio Negri, né, todos eles assim adoram o que está sendo feito pelo Jorge Soros, acham uma maravilha. Eles falam contra o imperialismo yankee, mas eles coadunam com o principal imperialismo, que é o imperialismo globalista liberal. Então, liberais, assim como os tais progressistas, assim como esquerdistas, estão trabalhando de bom grado, inconsciente ou conscientemente, ao poderio global. Então, este é o papel da maçonaria em conjunto com essa interligação do mundo liberal. Né? E a maçonaria, claro, foi se infiltrando aqui, acolá, nas grandes corporações, nos grandes conglomerados, nas religiões, foram se infiltrando em tudo. Então hoje você tem maçom pra tudo quanto é lado. Você tem maçom até no carrinho de sanduíche o cara é maçom. Às vezes o cara é maçom, você não sabe. Então desde 1717 até a criação das Ordens dos Iluminatis, 1776, até chegar à consumação da Revolução Francesa, a sua atuação no Estado moderno, no economicismo moderno, até chegar a essa grande hierarquia econômica que nós temos no mundo atual. Né? Então, desde aí século XVIII, XIX, XX, o papel da maçonaria sempre é a dissolução de valores, a dissolução das sociedades tradicionais, a dissolução das sociedades orgânicas para a implantação de seu regime, muitas vezes republicano, centralizador, né? Voluntarista e liberal. Sempre nessa atuação. A perseguição é praxis do movimento maçônico. E nós veremos mais desse movimento nas próximas aulas que virão. Tá certo? Das próximas aulas que virão e ainda das outras construções que saíram dessa sociedade secreta e de toda a sua atuação na história. Em busca, claro, ainda daquilo que Eric Voegelin chama de imanentização escatológica, né? Imanentização do escaton, que é a paz terrena mediante a fé metastática, a fé no homem divino, né? O processo de divinização do homem através do processo gnóstico da alta consciência. Isso está em todas as proposições maçônicas, né? E no seu anseio espiritualista de reinar sob o cristianismo, em construir o seu templo, como dizia Monsenhor Henri de Lassos, construir o templo maçônico em cima das ruínas da Igreja Católica. É isso? Então esse é o maior anseio dos maçons. Tá bom, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado de mais essa aula. Deixem comentários, dúvidas, objeções, caso tenha alguma. Caso falei alguma besteira, podem apontar. Daniel, você errou nisso, você errou naquilo, e nós vamos aqui conversando a respeito. Tá bom, pessoal? Então, até as próximas aulas. Fiquem com Deus.